Olá, pessoal. Alegria enorme hoje aqui. Estamos na casa de Silmara Bedak para entrevistá-la, conversar um pouquinho sobre história lésbica brasileira e uma figura muito, importante dentro dessa história, uma figura incontornável. Deveria ser incontornável, mas a gente está vendo muitas vezes o quanto a memória LGBT ela vai se perdendo, porque a gente tem uma dificuldade de perpetuar essas memórias, né, e aqui a gente está tentando fazer justamente esse movimento contrário, de trazer essa memória à tona, de fazer com que a gente não esqueça de quem veio antes, de fazer com que a gente se dê conta que a gente não está inventando a roda. Importante então a gente mergulhar nessas histórias, conhecer essas figuras com intimidade inclusive, e aqui a gente hoje está para falar sobre Vange Leonel, mas também sobre Silmara Bedak, que foi companheira de Vange por uma quantidade gigantesca de tempo, a gente vai falar sobre isso aqui, e construiu com ela história, né, Você fala Silmara? gigantesca, você me deixou agora secular, né. Não! Não, mas Hum. é real, realmente eu conheci a Vanja, ela tinha 21 anos, Uhum. né, então a gente, realmente permeou bastante a vida uma da outra e a gente começou a namorar uns anos depois que eu a conheci, Aham. e e ficamos juntas por 30 anos até ela morrer. Sim. Ficaríamos mais. Inclusive, eu estava fazendo as contas, ela passou mais tempo ao seu lado do que longe de sem você, né, do que antes de te conhecer. Então, É, de alguma é. forma, você marca a vida dela, ela marca a sua Sim, vida e vocês sim. 2 marcam a história lésbica nacional também, né, então, É muito bonito gozado isso. isso, né, porque a gente sempre, no nosso, casamento, vamos dizer assim, embora a gente Uhum. não tenha casado e eu sou não vou falar isso, eu ia falar que eu Uhum. era contra o casamento, imagina uma Pode coisa falar, dessa. pode falar. Mas falo, mas eu Eu lutei também sou muito pelo contra. Eu casamento. também. LGBTQI, muito, Aham, eu e a sim. Vange lutamos demais por isso, porque eu acho que é uma coisa não pelo sentimento romântico que Claro. existe nisso, mas pelo sentimento pecuniário mesmo, entendeu? Para a questão do plano de saúde, da casa, do Uhum. enfim, tudo que os outros têm, por que, né, o povo nosso povo não Os vai ter entendidos, né. também. Por que que nosso povo não vai ter? Eu acho que direitos iguais, né. Sim. Agora não por esse sentimento, ai, romântico, Uhum. bá-bá-bá, de casamento, de noiva, 2 noivos, Claro. 2 noivos, tem no sabe. Enfim, coisa pessoal, Sim. minha e dela. Nós nunca quisemos casar pessoalmente, nos garantimos por outras maneiras Uhum. legais e, nunca quisemos ter filhos, sabe essa coisa de Claro. sabe, não frequento muito esse lado família, assim, mas eu sou muito família. Aham. Interessante. E ela também, né. Sempre foram? Uhum. Nossas famílias são, eu ia dizer parecidas, mas não são. Elas são parecidas, a idade dos pais é a mesma, eles Uhum. tiveram 4 filhos, 3 meninas e um caçula, muito Uhum. parecido, nesse sistema, mas são famílias totalmente diferentes entre Sim. si. E aí começam as 2, E aí então, se aí conhecem. nós nos conhecemos, ela, né, é bem mais nova também não, porque eu não vou ficar tão velha assim, mas assim, 5 6 anos, Sim, nessa idade claro. é um pouco bastante. E, ela estava começando a vida dela, assim, estudar filosofia na USP, e eu já estava no meio do curso de jornalismo e de ciências sociais. Então, perspectivas diferentes, porque eu comecei a trabalhar em jornalismo no segundo ano da faculdade. Uhum. Então, muitas atividades. E vocês se conheceram ali naquele momento, ali meados da década de 80, Isso. quando a Vange já era uma figurinha carimbada na militância lésbica, né. Então ela É, estava ali desde é, finalzinho da adolescência, começo da vida adulta, é, ela já 17 anos ela diz que ela entra para o grupo lésbico feminista, né, o LF, é. né, quando ainda era junto com o Somos, depois incorpora no Galf, vai ter poemas dela no Xana com Xana em várias edições, então vários eu sempre ia lendo o Xana com Xana e ia encontrar lá, poema escrito por Vange, e só tinha o primeiro nome, eu ficava: É. "Será que é a Vange? Será que é a Vange mesmo? Porque ela vai estourar nos anos 90, será que ela já naquele É, momento ela já dava a cara, assim, é, né, é.
no Wikipédia até hoje dizem que ela só se assumiu lésbica publicamente em Não, é 96. ridículo, é um Aí eu falei: "Pô, absurdo desde isso. 80 ela já estava no Eu galpo", acho isso sabe. um absurdo, porque querem que então você reúna a imprensa e fale: Aham. "Eu sou lésbica", entendeu? É muito engraçado, a gente Sim, nunca deixou de falar isso. sim. Nunca, nunca escondemos nada, Aham. nem na minha vida pessoal, nem na dela. E nós 2 juntas, então muito menos, entendeu? Uhum. Isso eu digo, assim, socialmente, dentro da família, na escola, na trabalho, entendeu? Minha Tá, vida sempre foi o famoso livro aberto. claro. Porque eu vim de uma geração um pouco mais, mais velha e que meus ídolos, vamos dizer assim, eu gosto muito de música, sempre gostei muito, quase fiz Uhum, faculdade de música. E meus ídolos eram bissexuais na época, uhum. entendeu? Era David Bowie, era, Lou Reed, era todo legal era ser bissexual. Caetano, Gil, Bethânia, Gal, entendeu? E então, eu nunca tive muito problema com isso. Uhum, Assim, vamos dizer assim. Assim, de me guardar, de ter medo, de não sei o quê, eu não vivi muito isso, sabe. sim. Sempre foi muito aberto. Mas depois foi mais difícil, por exemplo, a geração dela já enfrentava uma certa dificuldade. Uhum, Isso também eu acho que tem a ver com o meio social, tem a ver com um monte de outros fatores, entendeu. Mas, sem dúvida nenhuma, quanto mais para fora, ou digo, mais fora do armário, vamos dizer assim, usar essa expressão, uhum. você ou uma coletividade toda está, mais repressão ela vai sentir. Sim. É uma coisa inerente a tudo, mesmo que seja, entendeu, Uhum. reunião das pessoas que usam a unha pintada, Uhum. sabe, de verde. Brinquinho, eu lembro dos anos 90 colocar um brinquinho era terrível. Para os Pode crer. meninos lá É. não, né. Então, já na minha adolescência, que foi dos quase 80, Hum. era absolutamente normal, Uau, que doideira. entendeu? O David Bowie usava Uhum. Maquiagem, né. tudo, entendeu? Então, foi engraçado essa Uhum. essa minha pretensa, adolescência era ditadura. Então, as coisas são muito mais complexas do que a gente pode supor, entendeu? Uhum. Porque depois que teve uma certa liberação, que ó, democracia, tarará, tarará, teve uma repressão enorme, entendeu? E Uhum. eu conheci a Vanja, eu não a conheci, ela como militante, tarará, tarará, eu conheci ela dentro de um grupo de amigos, que faziam música, que eram gays e lésbicas, e tudo isso de uma maneira muito, vamos dizer, leve, solta, sem muita Uhum. sabe. Sim. Então, e foi assim. Não foi no aplicativo de pegação então que vocês conheceram? Imagina se em Não foi 1986 tinha não teve aplicativo de Tinder? Não teve pegação. Chat Wall, nada disso? Como é que foi esse Não, se babado? bem que a gente foi pioneira nisso, assim, a gente participava de chats, de coisas assim, que ninguém Uhum. ainda sabia que existiam, Uhum. que eram umas coisas que existiam logo no comecinho, sabe, em Uhum. DOS ainda, no Olha só. computador, Antes do MSN, tudo. Mas muito antes, meu amor, ICQ, né. muito antes. Eu não essa parte eu não peguei. A gente tinha a gente sempre teve, assim, tanto eu quanto ela, uma contemporaneidade, assim, Uhum. sabe. E tem uma expressão que eu tenho urticária, no meu tempo, Uhum. sabe. No meu tempo é hoje, Aham. no Olha que meu tempo bonito é isso. Isso é bem hoje, não legal. é, entendeu. Não, eu não, né, eu não vivi Mulheres do seu tempo, né, você e a Vanja. não, entendeu. Pode parecer até meio deslocado por conta da idade, mas Uhum. Claro. entendeu. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Não, é isso, É. a gente tá conversando sobre como é que vocês foram se conhecendo, né. Isso, aí. E Uhum. acho inclusive que, uma das coisas que eu separei aqui pra gente conversar, que a Vange vai trazer bastante nos seus textos, né, que a Vange, ela é uma figura multifacetada, né, então a gente vai falar daqui a pouco mais sobre ela ser cantora e compositora, mas ela foi também uma
escritora brilhante, né, então tem romance publicado, os poemas que ela publicava no Xana com Xana, o dramaturgia, né, Sereias da Rive Ghosh que É, fala? Rive Gauche. Ghosh, É. né, então ela é um dos textos dramatúrgicos que ela escreveu e que foi publicado, mas ela tem outros, né, eh, Tem encenado pelos sátiros, então, San né. Joana, né, da Joana Joana Evangelista era o Evangelista. nome da peça. Então, ou seja, ela tem uma atuação como dramaturga também, e ela tem uma função crucial como colunista, né, então escrevendo É. textos que se propunham a resgatar a memória, né, combater o preconceito contra LGBTs, né, e resgatar a memória, promover esse resgate da memória, né. Já desde os anos 90 ali ela tem essa atuação muito contundente como colunista, e um dos artigos que eu mais gosto é quando ela vai falar da Gomorra paulistana. Ela vai falar como era uma noite típica, uma noite ideal das lésbicas em São Paulo nos anos 80 e vai citando lugarzinho por lugarzinho onde elas passavam, né. Então ia da sede do Galf, ia para o Cachação, né, que era um lugar das lésbicas mais masculinas, depois ia para o Ferros Bar, que parece que era uma coisa mais classe média, aí ia para outros lugares até chegar na Mustache, né. Mustache, Então, ou é, seja, vai é, falando sobre isso. Eu queria que você contasse, trouxesse um pouco da sua é. memória também, né, Uhum. desse começo de uma comunidade lésbica, de começo da construção de espaços onde lésbicas podiam frequentar em paz, ser respeitadas. O que você lembra desse? Ah, então, é verdade, existia esse tour que se fazia, né, era muito engraçado, porque eram os lugares bem perto um do Uhum. outro, mas era um tour sim, tinha esse tour esses bares lésbicos, exatamente lésbicos, Hã. mas era uma região que na época era o Bexiga, e era frequentado por todo mundo do teatro, Uhum. enfim, um pessoal mais da madrugada em Sim. si. Então começava mais cedo nesses bares mais, Uhum. daquela região e terminava na madrugada no Uhum. que era o Mustache, que Aham. ficava lá perto do cemitério lá da Consolação. Sim. E era uma tour que a gente fazia, eu me lembro que nessa época eu fazia teatro, e fazia teatro infantil, que trabalhava sábado à tarde e domingo à tarde, Uhum. então tinha eu chamava de vigilantes, do próprio grupo de teatro que passava para recolher todo mundo, mandar todo mundo para casa para fazer o Uhum. espetáculo no dia seguinte, entendeu. Aham. E passava nessa região, que era exatamente isso daí. E, eram esses bares, aí o que que eu posso dizer a Então, respeito olha, uma vez deles? conversando sobre algumas militantes que viveram esse momento, Hum, elas me disseram que, por mais que o Ferros, por exemplo, né, hã. famoso como um bairro de um bar de concentração lésbica, não era as lésbicas que ficavam se pegando, se esfregando, dando amassos, elas ficavam conversando, sabia que todo mundo lá era do babado, mas, não era um negócio tão permissivo, assim, de ficarem na no na na Sim, como era sim, isso? eu mesma não frequentava, porque Aham. era uma coisa muito careta, É. entendeu? Aham. Não, Era uma conta pra coisa gente isso. de papéis muito definidos, que inclusive voltou à moda atual, Sim, aham. entendeu? E que não era o meu perfil na história, Sim. sabe. Então, eu fiquei muito tempo, até os meus 24 anos, por aí, eu Uhum. achava que eu era bissexual. Sim. Entendeu? Eu Aham. transava com garotos, tal, não sei o quê, até que eu Que era percebi tabu, inclusive, para o movimento LGBT, né, bissexual é sempre era visto com desconfiança ali, é, né. até hoje, né, Uhum. até hoje é visto com desconfiança, mas eu achava que era como todos os meus ídolos, como tudo, entendeu? Uhum. Eu não tinha horror a garotos, eu só descobri depois que eu não fazia vínculo afetivo com Sim, 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 garotos, sim. entendeu? Era só com garotas e me descobri lésbica e muito feliz fiquei, Uhum. até então e até hoje. Sim. Mas tinha esse circuito Uhum. que se fazia na noite, que era o bairro da época, era a Vila Madalena da época, vamos dizer assim, Uhum. ou então a Santa Efigênia lá Sim, agora, sim, sim. entendeu? Santa Cecília, quero Sim, Santa dizer, Cecília. né. Porque a cidade elege, né, alguns lugares Claro. assim, aquilo vai acontecendo. Então, reunia assim, as lésbicas, reunia os gays, reunia Uhum. o pessoal do teatro, reunia aí misturava tudo, artistas plásticos, não sei o que lá, mas principalmente o teatro, porque o teatro terminava seus espetáculos às 23h e sempre se ia jantar. Uhum. Era uma tradição, né, até hoje. Uhum. E então se encontrava, obviamente, se Ótimo. misturava,
E aí essas 2 trupes. você falou sobre algo que na época não era muito seu estilo, que tá voltando voltando para o comportamento hoje da comunidade, né, que Uhum. era essa coisa dos papéis, né, É, é. muito rígidos, né. Muito Algo que a rígidos. Vange fala no Girls, né, Sim. Garotas Viradas, ela fala que a primeira pergunta que você ouvia quando ia para um espaço desses era: "Você é lady ou é lésbica?". É, E por a lady é exemplo, é. delicadinha e a É, é. lésbica é mais Uma pergunta caminhoneira. dessa me fazia que gíria que tinha na época, me fazia sair cantando tênis, entendeu? Ah! Porque já não era a minha turma, Uhum, entendeu? sim. Eu não trabalhava com esses papéis tão definidos assim, É. sabe. Tanto é que a gente negou um monte de entrevistas na nossa Uhum, carreira, sim. eu e a Vanja, assim. Eu me lembro uma vez que tinha a revista da Folha, lembra Uhum, disso? sim, aham. Tinha a revista da Folha que saiu aos domingos, aí E tinha eles tinha a coluna dela, né? tinha a Aham. coluna Nessa dela revista da nessa Folha, não é? revista da Folha, ficou 10 anos escrevendo na revista da Folha, Sim. um convite do Tavinho, tal, tudo bem. Mas aí, que foi? Eles querendo muito modernos que eles são, eles queriam no dia 12 de junho fazer uma Uhum. capa com nós 2, 12 de junho, por quê? Dia dos Ah, Namorados. sim, verdade, nossa. Olha que 2 Na mulheres na capa do Dia dos Namorados, isso em 1990 e Uau! pedradinha, né. Sim. E aí eu falei assim: "Ah, legal, tudo não sei o que lá", mas, como eu sou jornalista, eu sempre fazia uma prévia, assim, com o Aham. você entendeu? Primeiro, a gente tinha uma coisa que a gente não gostava de gravar muita coisa, Uhum. principalmente em TV. A gente só fazia coisas ao vivo Sim. em TV, porque eu sei o que se pode manipular numa edição, Claro. Uhum. entendeu? Então, como existe muita coisa controversa na militância, a gente Uhum. não queria esse tipo de coisa. Então, esqueci o que eu estava falando. Né, foi chamado para você estava A sondando o que que ia capa da sair revista nessa da Folha, isso. revista. Aí eu sondei com o jornalista, aí tinha esse tipo de pergunta. Aham. Quem cozinha, quem vai no supermercado, quem leva o carro no mecânico, sabe. Eu Quem falei: troca a "Não luz. vamos, não vamos dar essa, não vamos ser capa da revista da Folha", entendeu. Ótimo. Não vamos Aham. não, porque não era assim que a gente funcionava, inclusive foi um exercício que a gente fez, e aí não tem nada a ver com homossexual, não tem nada a ver com tem a ver com uma relação entre 2 pessoas, entendeu. É que Uhum. o que acontece sempre é um amálgama tão grande que uma pessoa fica especialista numa coisa e a outra em Uhum. outra. E a gente odiava esse tipo de coisa, né, a gente queria sempre, mudar os papéis, trocar, inverter, para todo mundo exercer sua potencialidade, a Sim. não ser para dirigir, que eu não suportava Aham. ela dirigindo, Sim. Não. entendeu. Aí não dava, ela sabe. Mas ela era a melhor, como é que se fala? Navegadora que Uhum. pode existir na face da terra, entendeu. Eu sou Uhum. uma excelente motorista, mas eu me perco que nem uma louca, Sim. e ela pré-GPS, pré tudo isso, com o mapinha na mão, no Tá. interior da Bélgica, ela falava para mim: "À esquerda", Ah, entendeu. Então estava incrível, fácil, eu só virava à incrível. esquerda, Segue a né. voz da Não é? da verdade. Então ela era uma excelente navegadora, e eu Uhum. era uma boa motorista, né. Sou, Interessante, sou. interessante. E estava falando isso exatamente por causa dos papéis que Sim. me dão um certo nervoso. Uh Mas com a falta dela, a gente Uhum. é pega pelas próprias palavras. Sim. Com a morte dela, com a falta dela na minha vida, eu percebi que eu não sabia fazer umas coisas, Uhum. entendeu? Que ela me poupava de algumas coisas, tipo, por exemplo, pôr coisas no forno, que eu me queimo toda no forno, entendeu? Uhum. E ela não, então ela põe as coisas no forno e eu não sabia que ela fazia isso. Sim. De propósito, eu fui perceber depois, entendeu. Uhum. Ela não fotografava muito bem, eu tenho muito interesse nisso, então tá, aí eu achei fotos, um cartãozinho de memória de máquina fotográfica, muitas fotografias minhas, que Dela? ela Que ela fez. tirava sem eu perceber, E aí? em viagem, entendeu. E boas fotos? Fotos Não bonitas? Você pode-se gosta? dizer que são boas, mas foi surpreendente eu nunca ter Ah, notado isso. interessante. Uhum. Entendeu? São coisas que você fala assim: "Oh, que loucura isso", entendeu? Uhum. Não, que as fotografia dela, que de repente tal, pescoço, Tá. tal, cabeça, cabelo, tal, Mas entendeu? documentos, né, história. Não, maravilhosa.
maravilhosa Sim, sempre. sim. Porque multitalentosa, entendeu. Uhum. Estou falando de uma coisa que ela não fazia muito bem, mas você mesma falou de tudo que ela fazia. Sim, E sim. você ainda não citou e não sabe o quanto ela desenhava. Ah, isso eu nem sabia, eu não fazia. Só um complemento nessa história dos papéis, como nesse seu relato, vocês meio que permitiam que uma outra fossem multitalentosas também, né? É, sem muita podação, Buscar né. isso na outra pessoa também É, é muito bonito. é, é. É isso, se bem que eu também percebi Uhum, que por exemplo, quando ela começou a desenvolver a escrita dela, a gente discutia, por exemplo, cada coluna, a gente discutia muito o assunto. Vou escrever sobre isso, não sei o quê, debatia, debatia, nós 2. Aí ela fazia um esqueleto, ela trabalhava lá embaixo, no escritório dela, no escritório estúdio que tem lá embaixo. E eu ficava aqui em cima, que é o meu escritório, que é o clubinho. E uhum. aí ela mandava para mim o esqueleto, parecia que a gente estava quilômetros de distância. Aham, No começo eu corrigia, não escrevia muito bem não, entendeu. sim, Aí eu corrigia não sei o que lá, mas é tão inteligente, tão maravilhosa, que em pouquíssimo tempo eu já não tinha mais o que corrigir no texto sim. dela, entendeu. Uhum, Então já rolava solto, assim, embora sempre tivesse uma revisão, uma sim. concordância de tudo, etc e tal, né. E a gente trabalhava assim, porque quando a gente veio morar aqui, a gente achou logo o lugar, que era o clubinho da Silmara e Uhum. a caverna da Vange. Ah, Porque a escritora Vange precisava dessa caverna, coisa sim. que a cantora, né. Mas o que a sempre bloqueou não, mas uma coisa que ela não gostava de fazer na carreira de cantora, ela amava cantar, amava o palco, amava a música, tudo, as melodias dela são incríveis, Uhum, enfim. Mas ela se aborrecia profundamente com viagem, com hotel, com ter que repetir as mesmas coisas para jornalistas em entrevista, com e o público pedindo sempre a mesma música? Também isso não, era não, o incômodo? palco ela adorava, ela É? era super a gente fez também, eu me lembro de uma você falou isso, eu me lembrei de uma cena, Hum. que, ela só pediu uma vez para mim: "Não me enterre com Boa Noite Preta". Eu atendi os desejos dela. Hã, Eu me lembro uma vez que a gente fez um bloco de carnaval uhum, também, né. sim. A gente fez um bloco de carnaval que chamava Bloco Soviético, que foi um dos primeiros blocos de carnaval de rua da cidade de Uhum, São Paulo. E era uma brincadeira com isso de ser comunista, não ser uhum, comunista. Aí era o começo da extrema direita. Nossa, eles uhum, faziam o auê no Facebook: "Vamos sim. matar, vamos não sei o Isso foi quê". quando? Foi mais ou Hã, menos quando? boa pergunta. 2010, assim? O começo de rua, 2009, Uhum, 2010, né, de carnaval de rua de São Paulo. é. Ai, depois vocês põem aqui uma Aham, legenda falando sim. 2000 e pá. Tá. Pode deixar. E a gente foi, nossa, foi um sucesso, porque a gente saiu, a primeira vez que a gente saiu o som estava dentro de um carrinho de feira, Ah, que lindo. e mais 20 ou 30 pessoas atrás, e a gente fazia paródias de carnaval, de marchinha de carnaval, Uhum, falando sobre comunismo, mas só piada, sim, era carnaval, não era militância, claro. tá. E aí a gente se divertia muito fazendo essas paródias, eu pelo menos era muito bom. E a gente fez esse carnaval e ele foi ano a ano, ele para ver o crescimento desse bloco, né, no segundo ano, já era um carrinho de supermercado que carregava o som, Uhum. entendeu. No terceiro ano era, uma perua que tinha, aquela caçamba aberta, não sei o que lá, né. Aham. E no último ano eu estava de Ivete Sangalo num trio elétrico, entendeu, descendo a Augusta. Então Ótimo. a gente cantava Manteve o e nome? claro, claro, Uhum. sem dúvida nenhuma. Bloco soviético. E aí a gente era uma piada com o bloco soviético, o bloco, Sim, 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 sim. né, tudo era piada. E foi muito legal, porque a gente conseguiu, quando eu vi, eu só não gostei que aí virou Blocódromo, Rua Augusta, sabe, Uhum. porque a gente tinha um caminho natural, né.
E eu tô lembrando disso, de tudo isso, também é a história da Vange, Claro. né, tem a ver, mas eu tô lembrando de tudo isso porque tinha uma vez, a primeira vez eu acho que a gente estava saindo, a gente saía de um bar que tinha lá no Baixo Augusta e ia Uhum. até a Santa Cecília, um outro boteco que tinha lá, que os Uhum. 2 que a gente frequentava. Depois a gente foi descobrir que era o roteiro mais longo do carnaval de rua de São Paulo, entendeu. Aí eu falei: "Claro, Transiberiana". Olha só, né. Mas aí foi muito engraçado tudo isso, e uma vez, logo depois, a gente estava ainda saindo, aglomerando para fazer nosso cortejo, e alguém falou assim: "Canta Noite Preta". Aí eu falei: "Nossa, agora vai rodar a baiana". Eu disse: "Não sei o que vai acontecer aqui agora". Pois ela catou do microfone e cantou a Noite Preta, entendeu. Aham. Então ela não tinha Não, porque eu esse fico tipo de problema não. sim, Atendia o público super bem, não sei o que lá. Ela não gostava do trânsito, sim, do movimento, claro. entendeu. Ela não gostava disso, mas então por isso que ela aí ela logo sabe, ela tinha isso dentro dela também, né, Uhum. ela foi aprendeu a escrever, vamos dizer assim, sabia escrever, né, mas aprimorou a escrita com essas crônicas, com tudo isso, e aí partiu para o Uhum. romance e para a dramaturgia, Sim. Mas né. antes da mu não quero na música ainda, Ah, porque sim. algumas das canções mais você canta? Ou só ela cantava? Só É? ela Você é não quer dar uma cantora. palhinha pra gente aqui Mas da Noite Preta? nem que a vaca Canta tussa, Noite Preta pra mas gente, Silmar. nem e porque ainda devo dizer uma coisa, que Sim. é muito louca, Hã. as letras são minhas, né, Exato, todas então, as isso que eu ia letras, se perguntar. bem que tinha sempre uma concordância, assim, Claro. sabe, Uhum. né, era tudo assinado por nós 2. Mas, eu esqueço as letras. Uhum. Tá. Se eu começar a cantar, pode ser que eu não lembre da frase Tá seguinte. bom. Eu Aham. não sei letra, eu não sei cantar letra, nem as minhas. Então, isso era uma coisa que eu queria perguntar, né, É. que, como era esse processo de composição, né, porque vocês Uhum. dividiam a assinatura, É. assinavam juntas boa parte das canções que ela eternizou, que ficaram muito conhecidas na voz dela, Uhum. né, você vai olhar lá e tá lá, Vange e Silmara, É, né, é. e como é que era esse processo de composição? Você compunha, chegava pra ela, né, como que era É. isso? Era variado, Sim. era variado. O que que Às vezes eu desencadeava também essas escrevia produções muito, pra né, eu você? escrevo muito e ela também tocava muito. E, foi engraçado que o nosso encontro porque, você vê, você lembra dos poemas da Vange, né. Uhum. Eu falei: "Não canto nem a pau também", mas quando eu pensei, assim, instantaneamente, o primeiro prêmio que eu ganhei foi de melhor intérprete num festival de música, Ó, vai ter que cantar cantando uma Noite música Preta aqui, minha, ó. você entendeu? Que não era com ela ainda, Sim, sabe. sim. Mas enfim, quando a gente se encontrou e começou a trabalhar junto em música, Sim, a gente entrou num acordo que era assim, hã, as letras tinham que passar pelo meu crivo, tá, e pelo crivo dela, e as músicas também pelo meu, embora a tá. especialidade dela fosse a melodia, né, Uhum, a harmonia, sim. e eu a letra. Então, às vezes, eu escrevo muito, tinha meus cadernos da época, hoje não, né, tá tudo no Uhum, no iPad, no iPhone, que inferno. Mas ela pegava e falava assim: "Oh, eu escrevia poemas, tá. e eu acho que poema é poema e letra de música é letra de Eu música". também concordo. Uhum, Certo? Então, ela achava alguma coisa e falava: "Ah, isso daqui é muito legal, não sei o que lá". "Ah, então vamos trabalhar", entendeu? Então, a uhum. partir daquele germe, Tá. daquele poema, saía dali uma letra de música. Eu lembro, eu acho que, não sei quantas músicas a gente fez, mas eu acho que só 3 ficaram, a letra ficou exatamente aquilo que eu tinha escrito. Tá. O resto não, eu mudava de acordo com que a melodia que ela tinha feito Uhum, sugeria ou entendeu? Ou sim. vice-versa. A gente fazia assim, ó, rap. Tanto é que eu não consigo mais nem compor com Uhum, alguém que eu não consigo largar a letra assim e falar: sim. "Ok", Se vira você agora. entendeu? Sim. E Porque, aí, né? uma outra coisa junto com essa pergunta também, Hum. é que a atuação dela em várias frentes sempre foi muito juntando o artístico com esse lado mais ativista, né, então a gente vê isso no romance, na dramaturgia, nos temas, na coluna, e eu Uhum. queria saber Que na era a nossa música. vida. A música também? Vocês entendiam que a música era um espaço de ativismo? Como, né? Sim,
sim. A gente, a princípio não tinha essa proposta, Tá. a música, entendeu? Era Uhum. um pouco era mais aberto, Sim. né. Mas se você for ver lá nas minhas letras, sempre tem algum toque, sempre tem alguma coisa, entendeu? Uhum. Primeiro porque nas letras eu sou um pouco, assim, cinematográfica, cheia de Uhum. imagens, sabe. Sim. São muitas imagens, e essas imagens, às vezes, congruentes umas com as outras e outras vezes não, totalmente aleatórias, entendeu. E Uhum. sempre sugere alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Principalmente num trabalho independente que saiu depois, todo o trabalho não está em streaming. Então, vai ser colocado tudo em streaming. Aquilo, eu já prometi não, eu já, tenho esse projeto todo, Uhum. entendeu. A pandemia nos atrasou bastante, mas assim, tanto na dramaturgia, como na música, como, ah, principalmente nessas 2 facetas, existem inéditos, Uhum. entendeu, e existem coisas que foram lançadas e que não estão à disposição. Que os livros esgotaram e as canções principalmente não estão em streaming, que é uma questão que a Sony tem que resolver, Uhum. tá. A Sony é assim, eles Sim, estão sim, me sim, sim. vendo agora, Olha só. entendeu. A Sony tem que Uhum. resolver, né, não tem por que não estar. E as editoras são coisas, são processos todos que eu estou levando à frente, Uhum. e que às vezes são difíceis porque são, e às vezes são difíceis porque fica difícil para mim. Sim. Entendeu? Mas eu estou contando, opa, com a Vai lá. ajuda Uhum. de bons amigos. Uma crônica, uma coluna que a Vange publicou no Girls, Hum, novamente, né, me lembrei agora disso, hum. que ela vai falar sobre o outing, né, sobre sair do armário. Hã. E ela vai citar o caso de uma tenista, né, eu gosto muito desse texto, né, porque ela fala que a tenista se assumiu lésbica, e aí as adversárias começaram a dizer que ela era meio homem por ser lésbica e era injusto É, enfrentá-la, né. Então lésbica o que é uma era proibido. loucura, né. Né. O que é uma loucura, porque a gente não estava falando de trans, a gente estava falando de Aham, exato. lésbica. É Aham. demais, né, Sim. é Aí demais. outras tenistas falando: "Eu tenho medo de ficar pelada no vestiário com um sapatão, porque É, elas vão dar em cima de mim". não, acho que É a mesma sapatão não pode ver mulher, né, é a não mesma pode coisa ver de com mulher. trans lá fazer com as lésbicas, É. né, é muito interessante É esse muito movimento. louco isso, mas isso persiste, não sei, eu encaro a vida, de uma maneira geral, como uma coisa cíclica, então a Uhum. história ela se repete Sim. muitas vezes, embora, o meu conceito visual disso seja até um pouco musical, que eu acho que é em escala diferente, é como se fosse uma Sim, espiral, ela não claro. bate sempre no mesmo lugar, ela vai Sim, fazendo assim, entendeu. claro. Mas é muito parecido, Uhum. né, mas não é Sim. exatamente, né. Uhum. Então essa questão, por exemplo, sabe, hoje, nossa, eu fico, bestificada, porque sem a Vange, o que que eu sou, né, Uhum. uma mulher lésbica, entendeu, Uhum. mas eu não vou querer comer toda mulher que está na minha frente. Dá licença, né, Aham. não é esse não é essa a ideia, Sim, entendeu. Mas existe um retorno sim, sim. dessa Então, mentalidade mas aí. aí o ponto que eu queria chegar também É. é um ponto mais pra frente, que no mesmo artigo, Hum, eu não sei se é nesse ou agora em outro, mas que ela vai citar também essa questão, hum. ela vai dizer que, o que surpreendeu as pessoas nesse momento, foi que uma, esportista se assumisse lésbica. Se ela fosse cantora, aceitariam melhor, mas como era uma esportista, isso causou muita repercussão, né. Então, a pergunta é um pouco lidar com isso, assim, né. Como é que era ser essa cantora lésbica e essa companheira de uma cantora lésbica ali naquele momento, sobretudo uma cantora tão conhecida e famosa, né. E pensar também as referências que vocês tiveram um pouco antes, né. Porque já tinha outras cantoras que estavam ali ensaiando, Claro. né, Ensaiando não, eram abertamente como lésbicas, fala sobre isso entendeu. pra gente. Quando a gente era adolescente, obviamente todo mundo sabia que a Bethânia e a Gal eram lésbicas. Aham, tá. Você entendeu? Aí depois começou a não se falar mais sobre isso. Uhum. Aí depois começaram a cobrar que elas falassem, o que é um absurdo num certo sentido, Uhum. entendeu? Porque, hã,
a questão de você sair do armário e você se mostrar é um conceito político relativamente novo. Uhum. Isso sim, um pouco novo, Sim, sabe, que é através hã, da visibilidade, claro. né. Esse é um conceito novo, entendeu. Uhum. Então, por exemplo, não quero ficar falando no nome de ninguém, mas, sabe, de repente não é, viviam a vida que era, nunca esconderam e Uhum. ponto, entendeu. É assim que leva. E aí a Vanja ela surge também num Agora a momento. gente não, como militante Hã. e já, sabendo de todo esse conceito, estudando esse conceito, a questão da visibilidade, o quanto isso é importante numa sociedade que está mais, Uhum. retrógrada, está mais, né, Uhum. faz suco de gente, então aí a importância disso cresce enormemente, Sim. entendeu? E a urgência disso e essa representatividade toda, é impossível Uhum. você não a gente no começo da Vange, várias cantoras ao redor da mesma idade, não sei o que lá, achavam um absurdo ficar falando disso. Mas vários estavam se assumindo também, né, se não me engano a Cássia Eller deve ser da mesma idade? Sim, sim. Angela Rorô, eu acho que também talvez deve ser da mesma faixa etária ali. A Ângela é anterior, É né, é anterior? anterior, a Ângela é daquela geração dos anos 80 Sim, de Joana, Marina, sim, Zizi, né, sim. e Uhum. várias outras. Não, Hã. teve algumas que foram ali surgindo e que foram trazendo canções, a Tuca também, que eu até mencionei com você um pouco lá quando a gente conversou pela primeira vez, né, que Sim. agora esse ano tá fazendo 50 anos do álbum É, dela, a pois é, que Drácula, I louco, Love né. You, É. né, que é 74, né, um Uhum. álbum que fala É. abertamente já sobre relações entre mulheres. Mas eu estou citando isso para você, Uhum, exatamente isso, dos anos 70, a repressão maior, pelo que eu posso uhum. perceber, é no meio dos 80 Que é em curioso, diante, né, que é curioso, que é isso que eu estava falando da ditadura e da uhum, democracia, você sim, entendeu? Porque a juventude nos anos 70, a questão de gênero nem não se falava questão de gênero, começa por aí, uhum, mas era bissexual, e daí? uhum. Você entendeu? Experimentar, E né, daí? Era ótimo. básico, entendeu? Todos os meus colegas de escola, sabe, Uhum. experimentaram, Uhum, interessante. né, também não posso falar todos, né. Sim, claro, claro. Mas enfim, não era eu o problema, você entendeu? E aí, então não, e eu acho incrível, né, o É louco isso, sim, né, sim, é sim. bem louco, E eu né. fico me perguntando, hoje Então a você urgência da militância surgiu, sim, sabe. Eu então peguei o barco andando, o trem andando já. não, talvez hoje a gente esteja vivendo um momento parecido com esse dos anos 70, Aham. que as novas gerações já não estão querendo mais se definir com nenhum dos termos, e foi os termos são todos Exatamente, aprisionantes, né, você exatamente. se comprometer com um termo, É, sendo que você pode mudar de ideia, sendo que você está isso, minha sobrinha é assim, experimentando, entendeu, né. 16, 17 anos, Uhum. 18 anos, que A caretice fluidez, né. isso, é, Aham. fluidez, entendeu, quer dizer, olha, de novo, Tá, entendeu, não é igual os bissexuais dos anos 70, claro. né, Mas o mas movimento espiralar interessante, esse movimento é espiralar é é é é bonito. isso, a história é assim, aí se encaixa tudo, sabe, a Uhum. história da arte, a questão de movimentos todos, negro, Sim, sim. feminista, sabe, Uhum. tudo vai, sabe, Ótimo. é uma visão. Interessante. E aí, bom, a gente Bom, onde falou estava? É. falou um pouco sobre, então, o papel dela como colunista, como Uhum. música. Acho que a gente podia tratar um pouquinho, você podia comentar um pouco contar um pouco pra gente, dessa outra faceta dela, que é a escritora, né, romancista, dramaturga, né, É, que é onde ela publicou também obras bem importantes, né. O Balada para as Meninas Perdidas é é. divertidíssimo, tem umas cenas eróticas ali que eu amo, assim, ela vai descrever com muita vivacidade. Inclusive tem um momento muito divertido que uma das personagens tá fazendo o tchuk-tchuk com a outra, Hã. e aí ela chama o brinquedinho da outra de Bilal, o Bilalzinho da menina. Aí eu amo, porque isso é quase é isso, né, é aquele momento, assim, de renomear
o nosso corpo, as partes do nosso corpo, que é um movimento agora que também tá bombando na internet. Conhecê-lo, nomeá-lo, Escolher outras palavras, tomar brincar. posse. Eu me lembro que o site, o Mix Brasil, Sim. a gente tinha um exine lá que chamava CIO, que Aham. veio até das noites da Gláucia Mais, que fazia umas noites de Hã. mas a gente, tinha esse nome e nesse exine, era semanal, a gente tinha várias sessões. Aí tinha o álbum de figurinhas que tinham históricas, contavam a vida de Uhum. Filipa, Garibaldi, enfim, Uhum. Joana d'Arc deve Joana ter d'Arc, aparecido. então, nossa, Joana d'Arc. Ela amava Joana d'Arc. Pois é, porque Joana d'Arc, na verdade, foi inspiração para a segunda para Joana Joana Evangelista. Evangelista, entendeu. Aham. E a gente fez o circuito Joana d'Arc todinho lá na Uhum. França. Ah, olha só. É, passamos por pedaço. Nossa, ela entrou, tão engraçado que foi, que ela entrou numa casa Joana d'Arc que tinha lá em frente, onde ela foi queimada, Uhum. né, que ela foi em praça pública, e tinha uma casa Joana d'Arc lá com um monte de coisa dela, não sei o que lá, e a Vans tinha uma tatuagem do escudo Sim. da Joana d'Arc aqui. A freira, quando viu a tatuagem com o escudo, ficou fascinada, Você sabe. jura? Elas Olha tiraram só. fotografia, fizeram a festa com o escudo. Foi muito engraçado isso. Eu Uhum. até guardo o ingresso ali, ó, tá ali. Mas a peça Aí a peça foi inspirada na vida da Joana d'Arc, mas é logicamente dando um Uhum. contexto novo, né. Então, a Joana Evangelista, que é Uhum. a o nome da peça, era uma médica Uhum. que facilitava abortos, Outro entendeu? tema também central do nosso momento, né, O do nosso tema tempo. central do nosso momento, já na questão da mulher dona de seu corpo, o aborto que não está oficializado mata mulheres pobres e não Uhum. mulheres ricas, enfim, toda a questão que envolve o aborto Uhum. estava nessa peça. E essa doutora, ela foi presa, tal, não sei o quê, e ela Uhum. tinha uma alucinação, que era a mesma coisa que a Joana d'Arc tinha, que ela ouvia Sim. vozes autorizando ela a fazer o aborto, que É a era deusa é a necessária, deusa que que era Uhum. necessário naquele Sim. caso E aí ela vai ser específico, queimada etc por e isso. Ou tal, nos né. casos, o paralelo seria ela ser encarcerada, presa. Exatamente, exatamente. Como se ela fosse a Joana É. d'Arc do seu tempo, Foi né. muito legal, porque essa Incrível. peça entrou em cartaz, foram os sátiros que pegaram, fizeram lá na Roosevelt, né, ficou uns bons meses em cartaz, foi bem legal. Mas, Ah. assim, a pena que eu tenho de teatro é essa, assim. É um trabalhão, é um inferno levantar aquela produção, Sim, ensaiar aquilo tudo. Primeiro escrever, né, sim. depois, né, o teatro em si, e aí ele fica em cartaz um tempo e puf, some, né. Uhum. É o encanto do teatro, é a magia do teatro, mas também puxa vida, né. E Podia ser um filme, caramba, sim. sabe. E não tem é porque esse não foi publicado, né, o roteiro, Não, assim não como Sereias foi. da Rive Ghosh, Aham. que virou livro, né. Exatamente, é. O Joana Evangelista, acho que seria bem legal publicar esse roteiro, hein. faz parte do projeto, Ah, ótimo. faz parte do Uhum. projeto, entendeu. Esse seria o inédito. É inédito em texto, embora já tenha sido Uhum. encenado, né. Mas eu quero publicar tudo isso, porque é incrível, assim, quando você cria de uma maneira mais aberta mesmo, sabe, quando você não fica no detalhe das coisas, que é o que eu digo das Uhum. minhas letras, etc e tal, é o que o Humberto Eco chamava de obra aberta, né, Uhum. sabe, você, amplia, sabe. Então, por exemplo, Joana Evangelista pode ser encenado amanhã. Uhum. Você entendeu? E mesmo com a conquista do direito de aborto, a mulher ser dona de seu próprio corpo e decidir várias coisas, serve como história Claro. daquilo que aconteceu, você entendeu? Então né, é importante isso, isso é legal. Não, essa É obra eu tenho atual, curiosidade é gigante de atual. conhecer, eu E não tudo isso é natural, assim, por exemplo, a balada foi escrita a gente saindo à noite, encontrando um grupo de amigas, não sei o que lá, Uhum. parará, parará, e a gente falando: essa cena tem possibilidades", entendeu? Tem possibilidades, é legal fazer, Sim. né. Aí você falou de que a balada foi escrita dessa forma, eu Hum, lembrei de outro dos textos do Girls, hum. fala dos 10 mandamentos das lésbicas, e é terrível.
Aí ela fala que ninguém é de ninguém, ex da minha ex pode ser meu namorado. É. Né, nossa, Mas não é atual? Faz tempo que eu não leio isso. Não, faz tempo que eu não leio isso, mas sim, sim. acredito que seja atual, os Não, 10 não, mandamentos ainda, me né. pareceu bem atual. Pois é. Faz tempo que eu não leio esse texto também. É. Que eu tive, assim, com a morte dela, né, eu tive vários movimentos já passaram por mim, Uhum. entendeu. Até não poder ver nada, até não conseguir ver nada, Tá. até várias situações. Mas quando eu resolvi na minha cabeça que, de uma certa maneira, nosso trabalho era nosso filho, Claro. Uhum. entendeu, então eu tenho que cuidar, né, e ponto. E vou falar isso sem embargar a voz, ó, firme. Que alegria. Nossa, muito bom estar conversando aqui contigo. Olha, ilumina A gente não falou de música, que o pessoal pediu pra mim falar do Now, que era uma banda tá. super Conta um legal. pouco desse porque é isso, né, teve a Vange É melhor solo, você mas fazer a pergunta, A né, pra Vange ficar mais solo não natural. surge, né? Pra edição, é melhor fazer a pergunta, né. Não, não vai ter edição quase nenhuma, a gente tá Para, conversando assim, não, a louca! gente vai jogar assim mesmo. Isso aqui que você tá falando tudo. É, não, a gente falou um pouco sobre a trajetória da Vange como cantora e compositora junto contigo, mas focamos muito na questão da Vange solo, né. Sim, Mas ela teve uma atuação antes, né, como na banda Camarões, é né, e depois verdade, a é Nau. verdade. Conta um Aham. pouquinho desse pré-carreira É. O solo. Camarões foi uma banda que ela teve, acho que ela tinha uns 17 anos, eu não a conhecia, Aham. e aí eles participaram do Festival de Hum. Música da Vila Madalena, Olha só. que revelou muitos talentos. Esse ano que eles participaram, os Camarões era Vange, Nando Reis, Cauã Hambúrguer, quem mais que tinha? Tinha mais gente, que Uhum. deixa eu ver se tinha o pessoal da Casa 7 também, sabe, que era um grupo de Sei. pintores, de artes Uhum. plásticos? Acho que eu sei. Eu não me lembro quem que era agora, porque eu não conheci Uhum. eles dessa época, entendeu. Mas foi tem um álbum, tem um vinil gravado desse festival, Sim. e que tem lá a música dela que chama Cheiro de Beterraba. Vinil, será que as novas gerações sabem o que é um vinil? É. Eu acho que vinil sabem, porque hoje em dia tá Tá modinha, né. modinha, Mas vinil, né. VHS, Hum. disquete, fita cassete, eu duvido que saibam, né. Você tem uma fita cassete da Eu me Vand lembro aqui? uma vez que eu fui fazer o teste com uma VJ da MTV, e aí tinha como, historinha de cenário e tal, para ela trabalhar, tinha uma vitrolinha. Você Uhum. queria aqui até uma Aham. vitrolinha, e aí eu falei: "Então, aí você entra, não sei o que lá, pega a agulha, põe né, e pá, e aí começa a falar o texto". Pois acredite que a garota pegou a agulha na mão, assim, e pôs no centro do disco. Ela não sabia que era de assim, Aham. entendeu? Nunca tinha visto aquilo. Hã. Era antes de ser modinha. Um vídeo de uma criancinha, ela olha para um gravador, aqueles mais antigos, aí eu falo: "Alexa, toca não sei". É perfeito, né. Não, vira e mexe, eu tô É, com um livro na mão, eu vejo meu movimento de tentar expandir, assim, a letra, mas tá nervoso, pequenininha, né. Eu me e aí pego eu no computador, que não tem touch, fazendo assim é ridículo. Mas enfim, aí tinha esse primeiro álbum, que foi gravado, tal, é uma faixa só. Aham. Nesse mesmo álbum, acho que eu tenho Itamar Assunção como Sim. terceiro lugar do festival, imagina. Camarões ficou em que lugar? Sei lá que lugar que ficou, tá aí no disco, não me lembro, pergunta para não Sei, sei. sei, sei. Enfim. Aí depois, aí ela fez uma banda que chamava Nau, Nau de embarcação, de Aham. navegar novos mares, Não etc era e nenhum tal. trocadilho, nem um nenhum acróstico que fala, né, Não. NAEA, nada disso. Não, Tá. era nau mesmo de navio. E E pode ser aí now do inglês também, no agora, né, não é? divertido, eu gostei dessa possibilidade. É, eu tenho um negocinho, Now or Never. Uhum. Mas, a gente aí ela fez esse álbum, foi quando eu a conheci, quando ela estava gravando o Now, que faz parte da segunda geração do rock dos Uhum. anos 80. Sim. Então é pós-Paralamas, Titãs, Aham. Ira, né. Sim. Teve uma segunda dentição dos anos 80, vamos dizer assim, Uhum. que era Nau, Gueto, Akira S, Fellini, Mercenárias, Sim. enfim. Mercenários vocês conheceram também? Você conheceu? Pessoalzinho? Conheci bastante. É. É. Uma das pessoas que fazia parte hoje é um amigo, ele fez a transição, hoje ele se coloca como homem trans, Eu né, conheço, o Léo Moreira Sassi, claro, então, claro. uma figura incrível. Conheço, conheço.
estudava na USP, É, então. inclusive com a minha Uhum. irmã. Mas nos conhecemos bastante, bastante, gosto muito dele. Aham. Que ótimo. E aí, onde que nós estávamos? Tá bom, pá, teve o Nau, aí tinha um grupo O que Nau foi a tá com o primo, inclusive, né, o Nando Reis também. não, Não? não, não, o Nau não. Ele tá no Camarões, é isso? O Nando estava no Camarões, Tá. é, o Nando São estava no Cama primos, né? são Família famosa primos. de músicos É, também, né? eles são primos. Aí ela fez o Now, que durou um bom tempo, gravou um álbum pela CBS, super legal, era uma grande gravadora na época, tal. Foi que foi. Aí ela tinha alguns grupos paralelos, que foi quando eu a conheci, com esses grupos todos, sabe. Uhum. Tinha um grupo que não nem é citado em lugar nenhum no mundo, que era o primeiro realmente grupo queer de rock, entendeu, que ela Uhum. tinha junto, tinha ela, a Laura Finocchiaro, Hum. o Fernando Figueiredo, o André Gordon, a Natália Barros e, nossa, eu tô esquecendo de alguém, vai me Uhum. matar. Gente, puf, puf, Dá um Google aí. que nervoso, né. Bom, aí depois tinha também um outro grupo que chamava Estereotipos, mas, assim, isso com participação, Sim. assim, na noite, não sei o quê, não E ela tem um sempre como álbum cantora? gravado. Sempre cantora? Nesse outro, nesse grupo que era o primeiro banda queer de São Paulo, talvez do Brasil, ela tocava baixo e cantava, Uhum. né. E fazia um rodízio de cantores, todos eram excelentes cantores, então havia um rodízio. Ah, o baterista, o Mauro Sanches, olha que Olha só. que era anal. Aham. E, enfim, era muito normal na época você ter uma banda e depois ter vários trabalhos com outras pessoas, não sei o quê, blá-blá-blá, fazer uma banda rapidinho, fazer um show aqui, não sei o que lá, entendeu? Uhum. E era assim. E aí foi, o Não foi, a gente ia gravar o segundo disco, a CBS não se interessou pelo repertório, Uhum. não sei o quê, aí a gente falou: "Ah, tá bom", aí ofereceu esse material para outras gravadoras, não toparam, aí a banda acabou. A banda falou assim: "Não quero mais", né. E aí a gente começou a compor, nós 2. Aí a gente já vinha compondo, né, Uhum. mas a gente começou a compor só nós 2, aí a gente fez esse álbum, o álbum da Noite Preta. E como é que vocês foram parar na abertura da Vamp, né, da Vamp? É, da Como é que vocês foram parar lá? é. A vida ela é engraçada, né, a gente precisa sempre estar trabalhando, a gente Uhum. sempre precisa estar, correspondendo Uhum. ao que está fazendo, entendeu. Mas ela envolve muita sorte e acaso. Uhum. Sabe. Meu conceito de universo é o caos, Hum. entendeu. Porque que era isso? A gente tinha um álbum gravado, que a gravadora estava assim, a Sony estava encantada, queria muito, era nossa, era tudo. Uhum. Aí eles distribuíram o single para as rádios, que era o single da Noite Preta. Sim. E as rádios devolveram o single falando que os timbres eram muito sofisticados, a melodia era muito difícil, a letra era absolutamente, como que eu vou falar? Não compreensível, não me lembro, eles Aham. usaram um termo lá para dizer o que que era. Enfim, a desgraça, a Sony ficou: "Ah", sabe, como assim, né? Uhum. E eu falava: "Gente, a questão é a seguinte, se não toca na rádio, fica tudo muito escuro. Ninguém ouve nada. Se começa a tocar, todo mundo entra, é é o princípio do jabá, Sim, sim. entendeu. Então não tem muito o que nem me ofendeu, nem me abalou, entendeu. Aí o presidente da gravadora ia estrear a Vamp, e o presidente da gravadora, o todo poderoso da Globo no momento era o Boni, Aham. na época. E aí ele ia passar um fim de semana em Angra dos Reis, e o presidente da gravadora da Sony mandou a Noite Preta para ele ouvir. O Boni ouviu o raio da música no domingo de manhã, ligou para a Globo e falou: "Parem tudo, a música de abertura da novela mudou e tem que estar no ar amanhã". Então, mudou a música, mudou a abertura da novela, por isso que a abertura da novela da Vamp é aquele balé, porque Uhum. não dava tempo de renderizar nada por computação, Sim, entendeu. sim.
Porque a lei era sempre aquelas coisas renderizadas do como que ele chamava? Esqueci o cara. Uhum, Enfim, Franz Danner, que era um uhum. suíço, e tal, que veio parar na Globo. Todas as aberturas de novela eram dele na época. E aí, saiu totalmente fora do esquema, né, o que eu amei. E entrou quando era terça-feira, ninguém parava de tocar o raio dessa música, atordoou todo mundo, entendeu. Aham. E, nossa, passou a ser fácil a música. Uhum. De Popular, complexa, né. popular, entendeu. Uhum. Quer dizer, né, veja bem, Olha não só, mudou nada, era a mesma gravação, certo? que incrível. Então foi assim que aconteceu, foi um golpe de sorte, mas ao mesmo tempo a sorte foi contemplada com uma belíssima faixa, muito bem gravada, muito bem Uhum, composta, modéstia à parte, muito bem uhum. produzida, que inclusive nós chamamos para produzir esse álbum da Noite Preta, a gente chamou o Nando Reis e o Charles Gavan. Uhum, Os 2 eram dos Titãs na época, a gente frequentava, éramos super amigos, etc e tal. uhum. E aí a gente fez a 4 mãos esse álbum, com uma participação ou outra de um backing aqui, outro backing ali, mas tem até um grupo novo de backing nesse álbum, que Ótimo. chama Las Pequetitas. Nunca saberão quem é. Mas Ah, foi isso, e aí a carreira foi assim, aí quando a gente quis gravar o segundo álbum na Sony, a Sony não gostou muito do rock pesado que a gente estava produzindo na sim. época, e a gente falou assim: "Ai, canseira". A Van já estava um pouco cansada de viagem, ela não gostava dessa coisa meio muito popstar, porque aí virou muito popstar, Uhum. sabe, de ter que, gravar Xuxa, gravar, Sim. sabe, entrar num esquema meio triturador da época, sabe. E chegava para gravar na Globo, as pessoas se jogavam em cima do carro, você Uhum, estava vendo, elas não sabiam quem estava lá dentro, uhum. entendeu. Então um esquema muito, sabe, bem, sabe, você precisa realmente ter um suporte para aquilo. E a mãe não gostava, É, não. É, acho ela que é não uma gostava decisão não. sábia, né. Ela preferia ser a escritora que estava escrevendo, Colunista. parará, entendeu. Ela realmente era mais a personalidade dela, embora eu tenha tido o privilégio É, de tê-la ouvido todos os dias cantando ao piano, ótimo. sabe, até um mês antes da morte dela, né. E eu, que gravei a vida toda ela, não tive a competência de gravar essas sessões ao piano. Ó, O gravando a sua piano ao cair memória, da gravando a tarde, sua o memória. piano ao cair da tarde. Não, Era um luxo, imagino. era um luxo mesmo. Hum, Hã? Privilégio. É, uhum. era mesmo. Não tenho modéstia nenhuma em relação a isso, mesmo porque não sou nem eu, né, Sim, é ela. E ela era linda. é, sabemos. Não, era Com linda todo o por tudo respeito, né. isso. Não, era linda por tudo isso, além de ser mal gostosa, né, Aham. era linda mesmo, bonita, e era muito talentosa e muito sensível e Uhum. muito, e vou parar de falar que Tá. não. Ela se via como uma rockstar, assim? Não, ela não, a princípio sim, eu tinha essa coisa, essa projeção, assim, sabe, de ser, mas aquela coisa do movimento, não rolava, né. Ela Uhum. começou a ter, pânico, ela Sim. não gostava de avião, eu que tive que convencer a vida dela que era muito legal o avião, Hum. dava joguinhos para ela no avião, aí falava que tudo era uma questão de que eu acho até hoje tudo mesmo, tudo é uma questão de exercício, sabe. Se você não faz aquela coisa, Uhum. sempre, a cada vez que você vai fazê-la, você ai, sabe. Quando começou a ser uma coisa bem usual ter que ir para o Rio de Janeiro 3 vezes por semana e Hum. pegar o avião, aquilo foi, eu falei: "Tá vendo, tá criando músculo para isso". É, Tá se criando tivesse um que ir de músculo. busão. É. Aí foi super fácil convencê-la a viajar comigo pelo Que mundo até ótimo. parece, mas enfim, Sim. todas as viagens que a gente fez, entendeu. E aí foi super fácil, as coisas foram andandinha. Bom, Mm-mm.
Acho que nossa, a conversa durou aqui, né, pelo visto a gente já chegou no nosso Foram teto horas e aqui, horas, foi né. 5 horas que a O gente que tá valia a conversando. pena. Não, que alegria então poder ter essa conversa contigo. A gente já tinha tido uma conversa que foi muito maravilhosa, né, espero também ter te trazido boas lembranças e Sim, querida, boas sim, sim. trocas hoje, né, que Sem dúvida conversa me nenhuma. E sinto assim, privilegiada também com essa não, conversa, sempre viu. que assim, realmente, agora as coisas vão começar a andar de novo nesse Uhum, sentido, sabe. Se existe uma garotinha, me lembro que foi uma coisa bem linda que foi que aconteceu, eu fui chamada, logo depois que ela morreu em julho. uhum, E aí agosto, mês da visibilidade, né, sim, então todo mundo, a gente uhum, estava acostumada a já fazer um périplo, assim, sabe. sim, E aí começaram a me chamar para ir nos lugares, as cidades do Brasil toda, não sei o quê, eu não estava em condição de fazer claro. isso, entendeu. Não podia. Mas aí era a Dilma que estava em Brasília, né, Uhum, e ela e a Marta e a Eleonora uhum, me chamaram lá para receber o o prêmio sobre o mês da visibilidade hum, lésbica, sabe. E foi a coisa mais bonita do mundo, mais linda, assim, eu não estava muito preparada ainda, mas eu falei assim: eu vou e que isso simbolize como se eu tivesse feito a pretensa caravana que eu chamava, eu não vou fazer a caravana da viuvinha nem morta, entendeu. E não fiz. Mas, acho que todo mundo entendeu, porque, uhum, né, tem coisas que dá e tem coisas que não dá, sim. né. Não, e agora tá dando pra gente retomar isso, Sim, né, sim. então agora, a gente enterrando um pouco esse assunto pandemia, É, né, agora a gente também você vai conseguir sentar, vai conseguir começar a projetar, né, o que fazer a é. partir de agora. É, eu tenho alguns projetos, estamos aí se inscrevendo eu nunca participei de editais, de lei disso, de lei Uhum, daquilo, sabe. Mas agora uns amigos estão me ensinando a fazer isso e é um caminho a ser feito mesmo, né. Porque eu fiquei emocionada daquele dia que eu fui lá em Brasília, que uhum. aí terminou a cerimônia, não sei o quê, aí fez uma fila de umas garotas de 16, 17 anos, eu falei assim: "Nossa, olha que loucura, né". Uhum, Isso daí, não sei o que lá. Mas agora, passado 10 anos, talvez as garotas de 16 anos não saibam mais quem é Evangelionel, exato, entendeu? E tá na hora de saber, claro. tá na hora de saber, porque a necessidade urge. E tá acontecendo isso aconteceu exatamente 10 anos atrás, É, porque você falou que é, foi em agosto logo é o depois, te né. é o Então agosto logo exato, depois, é. né, Você vê, 2014, 10 anos. agosto de 2014. Foi no dia da visibilidade, dia 29? E Obrigado, gente, por partiu vocês estarem aqui, vocês 3. Vocês não estão uhum, vendo, mas eu estou. E, porque, assim, é muito importante, né, sim, toda a função do museu e, que tenha longa vida, uhum, né, e que possa ser administrado, porque a história a gente sempre fala assim, que a memória lésbica, a memória gay, a memória LGBTQIA+, de maneira geral, ela ela não existe, né, uhum, ela é muito falha, mas, nós vivemos num país que a memória falha em todos os setores. Tá? Então, uhum, se você viaja por aí, vai para Londres, não sei o que lá, tem um livro do álbum que saiu da semana da livraria. uhum. Aqui não tem história de nada. A gente não tem história de nada, não tem livro escrito de nada. Então, eu recomendo que essa atividade seja fortalecida, Uhum, entendeu? Para que realmente vale a pena. sim, Tudo que você faz não se perca como é que chama? Na roda da uhum, história. sim. Um beijo, obrigado. Obrigada, gente. Então, é isso, nos vemos no próximo. Yeah.